Imagina alguém em praça pública com um megafone dizendo: atenção, anuncio a todos que a partir de hoje ninguém mais precisa obedecer lei alguma. As leis tiram a nossa liberdade e nos impõem limites. Por isso, seremos muito mais felizes agora. Imagina. Você se lembra da anarquia que se instalou lá no estado do Espírito Santo há um tempo atrás, quando a polícia entrou em greve? Muitos entenderam que se a autoridade policial não está presente, não há punição alguma. Por isso entenderam que poderiam praticar crimes e a anarquia se instalou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você seria feliz em uma situação assim, onde cada um faria o que achar certo? Como seria a sociedade sem as leis que a protegem? O tema de hoje falará sobre a fragilidade teológica da afirmação de que a lei de Deus foi abolida. Fica ligado aí. Lei e pecado. Você já ouviu por aí que a lei de Deus foi abolida? Alguém um dia disse isso para você? Isso me faz lembrar a história de um pastor que ouviu alguém dizendo que a lei havia sido abolida. E esse alguém estava com seu filho do lado. O pastor então dirige ao filho desse indivíduo e diz: garoto, a partir de agora você não precisa mais obedecer a seu pai, pois o mandamento que diz para honrar pai e mãe acaba de ser abolido. O Senhor, com uma certa irritação, retruca: mas não foi isso que eu disse. Percebeu aí? Um certo escritor escreveu: mas será que algum homem dirá que se as palavras beber, tropeçar, mentir, roubar fossem expulsas da língua portuguesa e dos dicionários, deveríamos acordar na manhã seguinte mais temperantes, mais honestos, mais justos e amantes da verdade? Essa seria uma consequência razoável? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Matar, roubar, mentir, ainda é pecado? Bom, vamos analisar aqui um texto específico. A Bíblia traz a definição de pecado. Escute: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Não seria razoável dizer que se a lei de Deus foi abolida, então também deveria se mudar a definição bíblica de pecado? Porque pecado, segundo o texto que acabamos de ler, é transgressão da lei. E quem seria capaz de crer que pecado, como descrito na Bíblia, foi abolido? Irmãos queridos, isso seria uma tragédia sem limites. A lei mostra o que é pecado, mostra que o transgressor está condenado. Lembra das palavras de Paulo? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Romanos 7, verso 7. Esse é o papel da lei. Aí vem o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e aponta o remédio. Qual que é o remédio? A morte de Jesus Cristo. A lei nos conduz a esse remédio. Veja o que Paulo disse lá em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3:24. Portanto, a conclusão óbvia seria: se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, então, do que somos salvos? A cruz aboliu a lei? Pense um pouco. Vamos raciocinar. Baseados no que acabamos de falar, sem lei não há pecado. Sem pecado não há necessidade de salvação. Sem salvação, por que a cruz? Ainda há algo mais. Por que Deus não aboliu a lei antes da cruz? Assim ninguém seria condenado e, como vantagem, pouparia o seu filho de ter morrido. Portanto, meu amigo, nada revela tanto a obrigatoriedade da lei como a morte de Cristo. Ele morreu exatamente porque a lei não pode ser revogada ou abolida. Eu lhe pergunto: uma esposa traída se sentiria melhor diante do adultério de seu marido se não houvesse o mandamento não adulterarás? Por que a sua resposta contradiz a noção de que a lei foi abolida? Que seu dia seja cheio das bênçãos do Senhor.